Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso clube de leitura da Bíblia, que se reúne todos os dias, graças ao nosso bom Deus e pela sua misericórdia. Hoje nós estamos no dia de número 343 e vamos seguir com o nosso plano. Vamos concluir o nosso plano, se Deus quiser, daqui a poucos dias. E continuando aqui a leitura do livro de revelação de Jesus Cristo a João, conhecido como o Apocalipse. A partir do capítulo 6, mas antes vamos fazer nossa oração. Amado Deus, querido, bondoso Pai, louvamos, agradecemos ao Senhor por mais um encontro que o Senhor nos proporciona nesta sala de leitura, este clube deste ano, onde nós estamos lendo, interpretando os textos, aplicando a hermenêutica, dando atenção a todos os detalhes. Claro, e é o Espírito do Senhor quem tem nos direcionado e nos dado a sabedoria, como diz a palavra, não com o conhecimento do mundo, mas pela revelação do Teu Espírito. Obrigado, Jesus, por tanta bondade, por tanta misericórdia que nos alcançou nesses últimos dias e nesse ano que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus. Fale ao nosso coração mais uma vez, diante da leitura que nós vamos fazer, ajude-nos a ter o entendimento correto. Oramos pelo amor e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Bom, vamos seguir então com a leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Ok. Lembrando que nós finalizamos ontem com aquela visão maravilhosa que João teve do Cordeiro, Jesus, chegando no céu todo ensanguentado. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu, que se entregou como um cordeiro. Diante de um livro que ninguém era digno de abri-lo. Esse livro diria os ais, o que aconteceria com a terra. A cada selo que foi sendo aberto, então foi anunciado algo que aconteceria por causa do grande dia do Senhor. O dia do Senhor com D maiúsculo, o dia que nós lemos em várias partes da Bíblia esse ano, principalmente nos livros proféticos. E eu dizia para vocês, deixa que lá em Apocalipse nós vamos entender o desfecho disso que os profetas estão anunciando. Então, chegou o momento de nós vermos isso, a abertura dos selos, o que vai acontecer aqui na terra quando os selos forem abertos. Jesus foi o único digno de abrir esse livro e nos revelar o plano do nosso Deus. E a cada selo que vai sendo aberto, então algo vai acontecendo e nós vamos olhar com atenção para isso agora, tá? Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como se fosse o barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo, vem e vê. E eu vi, eis um cavalo branco, o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando para conquistar. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assenta foi dado o poder para tirar a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer, vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo, vem ver. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. E depois lhe foi dada
e poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com as feras da terra. Então, veja, a abertura desses 4 primeiros selos, cada selo sendo aberto, ele via um cavalo e um cavaleiro indo exercer um juízo de Deus sobre a terra, por partes. Então, nós vemos aqui o primeiro cavaleiro e o primeiro juízo, conquistando, né? Aqui é o versículo 2. Ele tinha uma coroa e ele seguiu adiante, conquistando para conquistar. Representa aí um domínio das massas, um domínio político. O segundo selo foi aberto e a ele foi dado o poder para que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Guerras. E o terceiro selo, um cavalo preto, e ele tinha na sua mão balanças. E o que aconteceu aqui? Ele ouviu dizer que 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Fome, crise, enfim. O quarto selo, uma catástrofe aconteceria na terra, né? Ou acontecerá. Versículo 8. Eu olhei e eis um cavalo pálido, o nome do que estava sentado nele era a morte, e o inferno seguia, e o poder foi lhe dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a morte e com as feras da terra. Ou seja, a quarta parte da terra sendo devastada. Uma catástrofe. Fome, morte, as feras matando pessoas, enfim. Então, assim, há quem diga que o livro do Apocalipse já se cumpriu, essas coisas já aconteceram e tal. Assim, a gente pode olhar para algumas coisas que realmente já aconteceram, mas não tem como dizer que tudo já se cumpriu, principalmente quando a gente olha para cá, para esse versículo, que nos informa que uma terça parte da terra seria devastada, aconteceria uma catástrofe que acabaria com a terça parte da terra. Isso nunca aconteceu. Nós tivemos aí catástrofes pontuais, né, em alguns lugares, mas a terça parte da terra de uma vez só, não. Isso vai acontecer no tempo do fim, conforme João viu. Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até completar-se o número dos seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. Então, João viu que chegou até o altar a oração, o clamor dos mártires da fé, de todos aqueles que foram perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, né, de testemunhar a ressurreição de Cristo, de testemunhar a soberania do nosso Deus. E o clamor, a oração, o pedido deles chegaram da seguinte forma: até quando, Senhor? Né? Puxa, até quando? Eu, agora há pouco, ouvia o áudio de uma das nossas irmãs, me mandou no WhatsApp, agora há pouco, falando, agradecendo sobre o nosso clube de leitura, sobre esse ano que foi muito libertador, e o quão triste ela fica por alguns que ainda não chegaram ao pleno conhecimento, ainda estão enganados, manipulados, iludidos, presos em sistemas, em falsos sistemas religiosos. E essa indagação surge, né? Poxa, até quando isso vai estar acontecendo? Até quando o falso ensino irá predominar? Até quando esse tipo de coisas e tal? Chega, né, esse clamor até Deus. Mas a resposta é: aguarde. Aguarde um tempo. Ainda precisamos de um tempo para que se complete o plano de Deus. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Ainda haverá um período bem próximo à vinda de Jesus, que é o período aí da grande tribulação. E foi dito o seguinte: espere até que complete o número dos irmãos,
que serão mortos assim como vocês. Versículo 12. E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. A gente já viu isso em toda a Bíblia também, né? Quando fala sobre o dia da vinda do Senhor. A maioria dos profetas também deram essas referências. Bom, neste dia aconteceram mais algumas coisas. Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada pelo vento. E o céu retirou-se como um rolo, quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Então, os homens se desesperaram, né? Poderosos e servos, todos aqueles que, diante do que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que todo olho verá, né? Correram, se esconderam e desejaram a morte. Caia sobre nós, rochas, montanhas, porque quem vai poder ficar diante da face dele, diante da sua ira que está sendo derramada? Quem poderá ficar de pé? É uma pergunta que é respondida no capítulo 7. Vamos ver quem poderá ficar de pé. Apocalipse 7, versículo 1. E depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja, nós já vimos uma cena semelhante. Vocês se lembram quando a glória do Senhor se retirou do templo? Que nós falamos aqui para vocês esse ano. O Senhor mostrou ao profeta o que estava acontecendo no templo, as imagens de ciúmes que causavam ciúmes em Deus, que foram colocadas no templo, imagens de outros deuses, aquela coisa toda que estava acontecendo no templo, e a glória do Senhor foi se retirando, lembra? Mas antes que se retirasse de vez e antes que exercesse juízo sobre aqueles que estavam em pecado, o Senhor ordena que um anjo saia e marque aqueles que ainda se guardaram, se preservaram, enfim. Sempre tem, né, essa coisa. Lá no Êxodo também foi a mesma coisa e no nosso tempo também tem sido da mesma forma. Haverá esse terror? Haverá essa tribulação? Haverá o dia do juízo? Sim, mas os seus eleitos, os seus escolhidos, marcados e selados, esses serão guardados, conforme os textos dizem e conforme Apocalipse 3 também diz, como nós já lemos, tá? Então, fala-se sobre um número, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora é o seguinte, como tenho dito a vocês, isso aqui não é um estudo, tá? É uma leitura para a gente interpretar o texto. Então, o texto está falando sobre um número, não tem como a gente ir muito além disso, sem aplicar aqui um estudo mais profundo. Mas eu vou adiantar para vocês 3 linhas. Há quem acredite que esses 144.000 selados sejam o número total daqueles que irão morar no céu. É o número total, não vai passar disso. 144.000. Há, inclusive, uma denominação que afirma isso categoricamente. Não sei se tem alguém aqui que faz parte dessa denominação ou já foi.
Vou falar aqui de uma forma abreviada. Os TJs, tá? TJ. Então, eles acreditam que é um número só, 144 mil e ponto, não passa disso, enfim. Inclusive, eles dizem que eles serão os únicos que serão salvos, né? Serão os únicos que estarão lá. São exclusivistas e são traço de seita, né? Mas tudo bem, isso é uma coisa para um outro momento aí. Então, há quem acredite nisso, que é um número exato, 144 mil. Há quem acredite que estes 144 mil são o novo Israel, ou o novo não, o novo somos nós. Como que eu posso dizer? O Israel convertido. Aqueles que de fato, de verdade, se converteram depois de terem sido alcançados pelo ensino correto, pelo Evangelho de Jesus Cristo, enfim. Que seja Israel, porém, não entenda o sentido de um novo Israel. O novo Israel somos nós. Uma nova geração, podemos dizer assim, então. Aqueles que de fato abandonaram todos os erros, inclusive as práticas do judaísmo e tal, aquela coisa que não tinha nada a ver com o plano salvador revelado em Cristo. Então, seriam 144 mil. E há quem acredite também que esse número 144 mil selados é um número simbólico, como a Bíblia traz em todos os momentos várias simbologias. Enfim, e que esse número simbólico representa todos os selados, como está escrito aqui, aqueles que foram selados. 144 mil representaria aí todo o novo Israel, que abrange para todos os salvos. Porque quando se fala sobre todos os selados, o texto diz que todos aqueles que aceitaram Cristo, receberam o seu Espírito, foram selados no Espírito Santo. E que já não há mais judeu nem grego, nem gentios. Todas as nações, todos os povos se tornam um em Cristo quando o aceitam e são selados. Então, 144 mil seria um número muito pequeno, né? Então, seria aqui um número simbólico. Enfim, são algumas linhas. Alguns defendem as suas teses, mas a gente não está aqui para isso. Só estou te passando a interpretação do texto, tá? Então, vamos continuar. E o próximo versículo, já para mim, me traz uma definição e talvez fique aí para você também um conselho para você se definir no que você acredita. Quando mais adiante nós vamos ler aqui. Então, vamos concluir aqui a leitura. Fala sobre os selados, versículo 4. Do 5, a partir do 5 vai falar sobre as tribos. Vamos lá. Versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben foram selados 12 mil. Da tribo de Gad foram selados 12 mil. Da tribo de Aser foram selados 12 mil. Da tribo de Naftali foram selados 12 mil. Da tribo de Manassés foram selados 12 mil. Da tribo de Simeão foram selados 12 mil. Da tribo de Levi foram selados 12 mil. Da tribo de Sacar foram selados 12 mil. Da tribo de Zebulon foram selados 12 mil. Da tribo de José foram selados 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Ou seja, totalizando 144 mil. 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12, 144 mil. Então, nós olhamos aqui como um número simbólico, uma representação de todo Israel, do novo Israel. Por quê? Olha só o versículo seguinte, o versículo 9. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Então, aqui nós vemos que o plano salvador do Senhor deu certo para todas as nações. Uma grande multidão, olha o texto, uma grande multidão de todas as nações, famílias, povos, línguas, diante do trono do Cordeiro. Versículo 10. E gritavam em alta voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo,
Amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo: quem são esses que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Bom, essas vestes brancas representam a obra regeneradora de Cristo. Ainda ontem falei com vocês um pouco sobre veste. Lhe orientei que lesse Mateus 22, onde tem a parábola da festa de casamento. E esses aqui que foram regenerados, receberam novas vestes, vestes brancas. Aqui está sendo dito que são aqueles que vieram da grande tribulação. Guardados ou arrebatados, não vou entrar nesse ponto aqui. O ponto é, haverá uma grande tribulação, como já foi dito por Daniel. Nós vemos lá em Daniel capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo, olha a profecia de Daniel para o tempo do fim. Nós já lemos Daniel juntos. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação. Haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, e todos os que forem encontrados escritos no livro da vida. Então Daniel fala do tempo de tribulação, fala que vai ser terrível como nunca houve, nós já estamos vendo como vai ser. Viu na abertura dos selos? Cada cavalo e cavaleiro recebendo autoridade para causar um dano na terra, ou um domínio. E ainda vai ter mais coisas. Depois dos selos tem o toque das trombetas, tem as bestas, enfim, calma que tem muito mais coisa. Mas aqui está dizendo sobre o período de tribulação e também está dizendo que o povo será livre e aqueles que têm um nome no livro da vida. Em Mateus capítulo 24, Jesus também falou sobre o tempo de tribulação. Deixa eu abrir aqui, Mateus 24. Deixa eu só conferir aqui. Só ver o versículo aqui. Aqui, ó, 21. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E nós já lemos isso aqui juntos, e a continuação vai falar que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Enfim, então, o período de tribulação é falado em toda a Bíblia, a gente aplica aqui a hermenêutica e entende o que está acontecendo aqui no Apocalipse, capítulo 7, quando um ancião, ele fala para João, tá vendo esses aí que estão vestidos de branco, sabe quem é? João fala, o Senhor sabe, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Então é o seguinte, o principal disso aqui, meu irmão, minha irmã, o principal é o seguinte, como eu tenho dito aqui esse ano, a gente não vai ficar aqui parando para discutir se somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, isso ou aquilo. Isso aí a gente tem que estudar. Mas a informação principal é a seguinte, aqueles que estiverem com as vestiduras brancas, aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, Jesus disse, os eleitos, esses serão guardados, esses serão salvos.
Para mim, esse é o principal, tá? A gente precisa estar atento quanto a isso. Como estão as suas vestes? Seu nome está escrito no livro da vida? Você é um escolhido? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O que quer dizer isso? Está lá em Mateus 22, por isso eu falei para vocês lerem a parábola da festa de casamento. Tá? Mas fiquem tranquilos, vamos continuar. Esse ano é para você entender a Bíblia. Próximo ano a gente vai olhar com atenção e estudar certas coisas. E vamos por temas. Vamos por temas. Eu vou anunciar para vocês. Olha, esse mês ou essa semana nós vamos estudar tal tema. Enfim, aí quem quiser vai participar dos estudos. Tá bom? Versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Que promessa maravilhosa! Então lá não haverá choro, lá não haverá fome, lá não haverá o ardor do sol, lá não haverá qualquer tribulação, qualquer dor, qualquer tristeza, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de água viva. Vamos para o capítulo 8. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, quando abre o sétimo selo, nós percebemos uma divisão no espaço-tempo, vamos dizer assim. Por meia hora, um silêncio. Parou. O que vem por aí agora? É agora que a coisa vai começar a engrossar. Então, houve um silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, vai começar a falar sobre o toque das trombetas. E o outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele oferecesse, para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Então, vocês se lembram que na abertura dos selos foi vista as almas debaixo ali do altar e a oração, o clamor deles que diria: até quando? Já falei isso para vocês na leitura de hoje. A oração dos mártires e tal. Então, quando começa o toque das trombetas, a resposta vai ser dada. Então, essa oração, ela chega até o altar, esse clamor, esse pedido de juízo, todas as orações dos santos são ofertadas ali e vai ter a resposta. Versículo 4. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou-o da terra. E houve vozes e trovões e e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. Então, você vê que marca um tempo, 30 minutos. Então, tudo vem acontecendo, tudo vem acontecendo no plano de Deus, como nós temos lido, desde criação, queda, justificação, os justificados, os selados, glorificação, né? Aqueles que serão arrebatados, ou os mortos que se encontrarão nas nuvens, um corpo glorificado. E o que está acontecendo lá no céu enquanto isso? Uma intercessão, todas as orações são colocadas diante do altar. O anjo pega aquilo e lança na terra. Agora é a resposta. E o que vem por aí? Versículo 7. O primeiro anjo tocou e em seguida houve
granizo e fogo misturados com sangue, e eles foram lançados sobre a terra. E a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. Agora começou os juízos, né? O Apocalipse agora começa a pipocar, né? Explodir. E o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. Eu olho para esse texto aqui, eu só consigo imaginar uma ilha vulcânica, né, entrando em erupção. E o segundo anjo soou como se fosse uma grande montanha, uma ilha, né, no meio do mar, ardendo em fogo, né? E foi lançada dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha. O que é isso? Você já deve ter assistido em filmes. O que é essa grande estrela caindo do céu, queimando como se fosse uma tocha? Cientistas temem isso, né? Vários cientistas estão dizendo, uma estrela vai passar sobre a Terra, um meteoro ou um meteorito, né? E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto, que é o amargo, né? E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte deles, e da mesma forma a noite. E eu olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda estão por soar. Se você acha que a coisa está feia até aqui, ai da terra, porque ainda tem mais 3 ais. Apocalipse 9, versículo 1. E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra. E foi-lhes dado o poder como o poder de escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem alguma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Como isso, não sei. Mas aqui está dizendo que até quem quiser morrer não vai conseguir. Quem procurar a morte, eu vou tentar me matar, não vai conseguir, vai sofrer esses 5 meses. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como faces de homens. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes dos leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som das suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, Satanás, né? Cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, eis que 2 outros ais vêm a seguir.
E o sexto anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos que estão presos são anjos caídos, tá? Anjos caídos, no caso. Eles estavam presos, estão presos, Satanás está preso até esse dia, tá? Mas um anjo recebeu a ordem para soltar aqueles 4. Dizendo, versículo 14, dizendo ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano, para matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E então eu vi cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças dos leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por meio destes 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças, e com elas ferem. E o resto dos homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de suas fornicações e nem de seus roubos. Ou seja, não vai ter salvação para esse grupo. No período da grande tribulação, alguns, como nós estamos lendo aqui, ainda poderão ser salvos. Haverá conversão nesse período. Porém, alguns, mesmo diante de todas as pragas, diante de tudo que aconteceu, não se arrependeram. E o critério para salvação é arrependimento. Como não houve arrependimento, não serão salvos. Vamos com calma, vamos por partes, para não ficar complicado esse livro. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um abraço de fé e força. Até amanhã. Bom, a Patrícia Matos falou aqui: pastor, eu comprei a plataforma Renovação da Mente, mas ainda não recebi o acesso. Deixa eu ver aqui que mais nada. Pode me dizer onde consigo acessar? Bom, tem um número do suporte, mas assim, por isso que eu tenho falado para vocês, a plataforma está fechada ainda. A senhora deve ter conseguido acessar ainda ou adquirir pelo meu Instagram, né? Tem um link ainda lá, eu vou até fechar o link lá. Por que a plataforma está fechada? Que ela está em reconstrução, por isso eu tenho avisado a vocês aqui. A plataforma está fechada. Quando for o tempo, eu vou liberar o acesso, eu vou falar como vocês podem fazer para ter acesso a todo o conteúdo. A Patrícia que adquiriu a sua compra, claro, como ela já adquiriu, ela vai acessar do jeito que está. Mas já lhe adianto, Patrícia, você vai encontrar ainda muita falta lá, tá? Não tem todo o conteúdo que tenho preparado. Mas me mande uma mensagem e eu vou te passar o número do suporte, tá? Da plataforma. Manda uma mensagem. Meu número de WhatsApp é 11 9 50 31 42 13. Anote aí. 11 9 50 31 42 13. Manda uma mensagem que eu vou passar o número do suporte para ajudar a senhora, tá bom? Mas os demais, aguardem, eu estou preparando até o fim do ano, tem muita coisa que eu estou preparando, e aí eu vou liberar o acesso em janeiro, tá? Pra gente estudar por lá, tá bom? Até amanhã, gente, tchau, tchau.